Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para o nosso Negros Online, realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Essa que você já sabe, educação é o nosso projeto, é a nossa meta em primeiro lugar. E hoje, no Negros Online, nós teremos um debate muito intenso para tratar do racismo ambiental e tratar da COP 30, que o Brasil vai sediar em 2025. Olha, isso é fantástico. Então vamos conversar sobre isso. E para essa conversa ser tão rica, nós teremos aqui a participação de personalidades do nosso conhecimento das lutas humanitárias, das lutas civilistas. O professor Marcos Antônio, da nossa Zumbi dos Palmares, estará junto conosco nesse debate. O nosso Tobias da Vai Vai, uma referência da cultura. Eu fico muito emocionado de estar sempre junto com o Tobias aqui, porque a gente vai sempre aprendendo e sempre tendo mais informação para poder travar todos os debates que a gente trava. E, como sempre, esse que é um líder. Seguramente, já já também haverá de figurar. Não, ainda eu ia falar no Panteão dos Heróis, ainda não, mas vai estar aqui no momento desse, que é o nosso reitor José Vicente. Magnífico reitor José Vicente. Antes da gente passar para o debate, só uma pausinha para poder dizer para vocês que nos acompanham. O vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares está aberto. Vá lá, se inscreva, venha fazer parte do nosso grupo e vencer mais adiante com a educação. Então, a gente quer iniciar essa conversa aqui. Ela afeta todo mundo e, sobretudo, aquelas comunidades negras que estão em situação de vulnerabilidade e são, acho que muito mais são prejudicadas, pobres, negros e negras. Meus caros, queremos ouvi-los, a experiência e os caminhos para poder superar e sofrer menos com esses eventos climáticos extremos. Então, quero ouvi-los. Vou começar aqui com o nosso Tobias, para poder ouvir essa experiência. Tobias, é um prazer sempre. Já estamos juntos esse ano mais uma vez. Vamos lá. E vem chegando o carnaval. Mas antes de qualquer coisa, eu quero aqui me congratular com meu magnífico reitor, Zé Vicente, o professor Marcos Antônio, e você, especialmente, Eloy, e os nossos internautas aí, para debater, né, sobre esse tema tão importante, porque a natureza vem aí a gente fala se vingando, né? Ela vem cobrando, né? O pouco cuidado que nós damos a ela, né? Não vamos aqui apontar esse ou aquele. É no geral, né? Todos nós temos responsabilidades, porque afinal de contas esse mundo não é nosso, né? A gente está aqui de passagem, a gente está aqui usufruindo daquilo que o nosso Criador deixou, né? Nos legou, né? Então é preocupante. É preocupante e teremos que ter muitas ações, pensar muito. Eu gostaria de ouvir, assim, o professor Marcos Antônio, nessa perspectiva do futuro. O passado, como o senhor sempre acentua, ele já aconteceu, mas precisa ser referência no presente para construir o futuro. O uso exagerado dos meios, dos recursos naturais, alguns não renováveis, especialmente o petróleo, pode ser um dos impactos, pode produzir os grandes impactos das mudanças climáticas nesse tempo. O que fazer para poder construir um futuro mais saudável? Bom, mais uma vez, eu quero agradecer por poder estar aqui presente, a alegria de conviver com o sempre ministro Eloy, professor José Vicente, meu bom amigo Tobias, senhores internautas, é muito bom. Olha, eu quero iniciar com uma frase que parece já ter se tornado um pouco padrão, né? Não é possível reconstruir o passado, mas é possível proteger o futuro. Ainda há. Essas descompensações climáticas, elas são uma reação e uma busca que a natureza tem de tentar encontrar um novo ponto de equilíbrio. Só que enquanto isso acontece, tragédias vão sendo somadas e nós sabemos as causas. O aquecimento global, ele é naturalmente subproduto do consumo excessivo de polímeros, do petróleo e de materiais não renováveis. As tecnologias existem, mas elas ainda são caras e pouco acessíveis. Existem interesses corporativos que precisam ser vencidos, precisam ser convencidos. Nós temos aí uma questão geopolítica muito forte, especialmente em termos de Oriente Médio. Tudo isso chama atenção e cria, em princípio, uma dificuldade, né, para que a gente consiga encontrar uma política que seja global. Mas a insistência com as COPs, e o Brasil terá uma chance com a COP 30, de fazer realmente uma agenda, de reforçar uma agenda que de fato seja ouvida pelo mundo. É isso.
Professor Zé Vicente, sua experiência é grande nesse caminho de inclusão e na luta contra a exclusão. Certamente que esses eventos extremos acabam alcançando alguns que já estão mais excluídos, né? Gostaria de ouvi-lo, porque a sua experiência pode apontar ainda estratégias de futuro para a gente não perder mais irmãos quando esses eventos se dão. Olá, querido, uma alegria poder estarmos juntos novamente, né? Também professor Marcos Silva, o Tobias, queridíssimo, e todos os que nos acompanham e os que nos seguem, né? Feliz Ano Novo para todos, uma grande alegria. E de fato, acho que o professor Marco Antônio ele faz uma intervenção muito importante. Nós temos um problema que precisa de um tratamento e de uma solução global, e que isso implica, né, na capacidade de convergência de todos esses atores, então, globalmente, mas eu traria para dentro dessa perspectiva de que tem um passado que passou e tem um futuro que precisa ser construído, mas tem um presente que precisa ser vivido. E nesse presente, eu acho que tem um componente importante, que é a atitude e a postura do indivíduo, de nós, cidadãos, diante desse tratamento e diante dessa proteção que o meio ambiente segura, né, e exige. Então, nós ainda precisamos não só de consciência, né, de que nós, indivíduos, temos responsabilidade por isso, como também que nós somos atores importantes. E, por conta disso, as nossas atitudes, as nossas posturas, né, o nosso comportamento é um componente essencial para isso. Então, nós precisamos de uma educação, né, para a sustentabilidade, uma educação para essa proteção do meio ambiente, uma educação para a mudança das nossas atitudes, das nossas posturas, né? Sempre lembrando que o mundo é composto de indivíduos e são os indivíduos aqueles atores principais da sua atitude, da sua mudança dentro dessa perspectiva. Poxa, educação é tudo. É isso, eu também concordo com o professor Zé Vicente e eu gostaria também de lançar a mão de um tema que também é muito caro para todos nós. É que o processo de desenvolvimento do país impôs, para as cidades especialmente, empurrando comunidades mais pobres para a periferia e para os morros. E aí faltam serviços básicos, e na hora desses eventos climáticos, nós somos os mais ofendidos, quem tem essas comunidades. A educação e associada a políticas públicas, Tobias, pode ser um somatório de um conjunto de ações, de iniciativas da administração pública como um todo, para poder impedir, para poder diminuir ou minorar os grandes impactos dessas mudanças, desses eventos extremos? Olha, com certeza. Outro dia até fazendo uma analogia aqui, né? Nós temos aí repetidamente, agora nesse período de chuvas, né? Enchente aqui e acolá. Aí eu fiz até uma pergunta outro dia, né? Você já viu eventos, enchentes, né? Falta de luz, problemas com rede de esgoto, é, desastre com rede de água, né, que às vezes estouram aquelas tubulações grandes, em bairro de rico? Não. Por quê? Esses bairros privilegiados, né, esses bairros nobres, vamos dizer assim, áreas nobres, eles têm todo um cuidado anterior, né, todo cuidado antes. Por exemplo, aqui em São Paulo, Alphaville, tem notícia de algum evento desse, alguma catástrofe climática em Alphaville? Não. E aí eu não sei, no Rio de Janeiro também tem as áreas nobres, na Bahia, no Brasil todo. Então, aí é que está a grande desigualdade, né? Então, é falta desse investimento, né? O mundo todo, isso é no mundo todo. O mundo, as grandes potências investem bilhões, trilhões em armas, né? Na indústria bélica e nada na saúde, nada no saneamento básico. Eu acho que com uma pequena fração desse dinheiro investido, eu acho que daria até para matar a fome do mundo, ou não. Oh, olha só, olha os desafios chegando aí para poder a gente fazer as nossas campanhas. A Universidade Zumbi dos Palmares foi vitoriosa na campanha das cotas, sim, e as cotas se mantiveram. E agora é uma campanha para poder
como nos proteger para os eventos climáticos. É bom também dizer rapidamente que esse programa está no canal, sendo transmitido pelo canal universitário, pelas mídias da nossa Zumbi dos Palmares, enfim, vai lá, dá essa força junto para a gente, no nosso YouTube lá também. Professor Marcos Antônio, as políticas públicas, elencar, combate à fome, saneamento, olha, o nosso Tobias começou aqui, é por aí mesmo, vamos nessa? Então, olha, nós temos, inclusive, no calendário brasileiro, uma oportunidade bastante rica, que esse ano é um ano de eleições municipais. E eu acredito que, quando nós falamos em educação, nesse momento, é muito mais importante que essa educação seja uma coisa para além dos muros da escola, do que propriamente só dentro dos muros das escolas. Eu acho que as prefeituras, as candidaturas, devem colocar claramente propostas no sentido de fazer campanhas permanentes de educação, de não jogar lixo na rua, de colocar o lixo no local correto, de informar a prefeitura sobre eventual boca de lobo que esteja entupida, com ações preventivas, com uma ação que cultive o olhar do munícipe para a cidade. Afinal de contas, ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, todos moramos nos municípios, né? Então, nesse caso, essa educação, esse papel, essa política, essa ação permanente e uma contrapartida do poder público também, certamente faria com que houvesse um resultado muito grande no sentido de diminuir, mitigar os efeitos dessas chuvas, ou das ações de clima, né? Então, eu acho que isso deveria fazer parte da campanha eleitoral, deveria fazer parte da proposta dos candidatos. E vamos deixar os criativos, né? Vamos deixar os publicitários, né? Professor José Vicente, vamos colocar pilha nos nossos colegas da publicidade, da propaganda, para criar Isso aí. realmente, para criar realmente caminhos que de fato ajudem a animar as pessoas a participarem, né? É preciso que todos tenhamos aquela sensação de que eu moro aqui, eu gosto daqui, isso fará bem para mim, né? Eu penso que por aí. Então, ó, nessa conferência do clima, né, COP30, professor Zé Vicente, como assegurar a participação da nossa sociedade, especialmente da comunidade negra, com bandeiras, com propostas para sensibilizar todos os atores do mundo que estarão acompanhando essa conferência? Né, eu acho que não só na Conferência 30, mas agora, 29, em Azerbaijão, né, que já começa sendo discutida. Aliás, mesmo nesse exato momento, o Fórum Econômico Mundial está em progresso, está em desenvolvimento, está em debate, e ainda nesse ano nós temos aqui no Brasil a reunião do G20, que também é um outro espaço muito importante para colocar-se essa agenda. Agora, o que nós temos colocado é justamente isso. Olha, tem uma parcela da população que já foi ao longo do processo de estruturação a mais atingida por essa não atenção especial do Estado e que poderá ser novamente aquela que será mais exigida e mais atingida por essas externalidades de toda a natureza. Então, por conta disso, o raciocínio é de que isso é uma das demandas prioritárias que precisam centrar o debate, né, dessa transição energética e, sobretudo, desses eventos climáticos. E nós não vimos até aqui essa preocupação, não vimos até aqui essa priorização, e por conta disso, acho que compete a todos nós, à sociedade, às universidades, o ambiente da publicidade, pontuar, olha, sem a gente incluir essa questão nesse debate, a gente vai correr o risco de deixar, né, uma dimensão importante do debate do lado de fora e deixar grande parte da população e aquelas que mais sofrem já na atualidade e que sofrerão mais ainda no futuro, praticamente impossibilitada de não só trazer a questão, mas, sobretudo, participar do processo de construção da sustentação econômica, financeira e política que terá que ser construída para minimizar e mitigar esses problemas. Então, eu acho que, por conta disso, é indispensável que nós possamos ter essa convocação, esse chamamento, esse posicionamento para que o tema esteja na mesa. Ó, sua fala deixa a gente assim animado, porque agora concretude para isso, para a gente fazer a campanha. Zumbi dos Palmares convoca para participação na COP30, ou na COP29 no Azerbaijão, mas a COP30 no Brasil, com propostas e elencar aí
um conjunto de propostas. A cultura entra na construção dessas propostas? Hein, Tobias? Como é que a gente azeita para poder bater os tamborins, para poder chamar a atenção para as mudanças climáticas e a proteção do meio ambiente da nossa comunidade? Não, com certeza, porque esse tema ele está associado diretamente com a questão da saúde, né? A saúde física, saúde mental. Eu até vou citar uma coisa, né? Todo mundo fala, né? Olha, natureza, preservação, papapá, poluição, né? Poluição. Ninguém se ligou ainda da poluição sonora. A gente aqui em São Paulo, por exemplo, as fábricas de motocicleta, eles não têm uma forma de fabricar uma motocicleta que faça menos barulho? Já Não, reparou? Já reparou no barulho que as motocicletas fazem? Tobias tem que ganhar um É prêmio Nobel infernal. quem fizer isso. É infernal, porque isso, veja bem, Elétrica. isso é estudo, isso é um estudo, isso é verdade. O barulho, né, o barulho excessivo, ele estressa a gente, ele nos deixa estressado. Então, você vê que está todo mundo nervoso no trânsito, aquela coisa, a pessoa sem paciência, intolerante. Então, quer dizer, esse tema, ele está diretamente associado à saúde. A cultura, onde é que a cultura entra isso? Porque eu não vou dizer mais, eu vou chutar aqui, 70 a 80% da produção cultural do Brasil, ela vem da periferia, ela vem das camadas, ela não vem da classe A. A classe A consome, a classe A não produz. Eu vou resumindo aqui, o rico, ele conta dinheiro, a ocupação dele é contar dinheiro. A nossa é tentar ganhar dinheiro. Então, produzindo cultura. Então, está diretamente ligada. E aí você já associa também com o tema educação, porque sem saúde, como é que vai se educar? E vice-versa. Então, a gente tem que ter saúde Talvez, para ser educado. essa nova tecnologia dos motores elétricos pode ser um bom aliado, não é? Nós temos visto aí os ônibus elétricos, os carros elétricos que não emitem som. Talvez as Silêncio. motos elétricas no Moto futuro pode ser, elétrica. né? Moto elétrica, olha aí, sei lá, essas grandes marcas aí, né? É, elas, de repente, vão. Quem construir a primeira, quem fabricar a primeira, vai ganhar muito dinheiro. Ou talvez não, né? Porque a impressão que tem quem compra a moto gosta daquele barulho. Brum, brum, brum. É uma coisa que também me incomoda. Isso já é uma questão de doença, isso tem um componente patológico aí, né? É isso, poluição visual, poluição sonora. Sim, É isso. Professor Marcos Antônio, nos ajuda nessa, como procurar fazer ainda mais propostas, mais ações. Nós vamos chegar lá, porque certamente a Zumbi vai marcar posição também nesse tema, que é o tema de defesa da humanidade, não apenas da comunidade negra, mas de toda a humanidade. Olha, na verdade, eu insisto ainda no mesmo caminho que eu tinha proposto antes. O poder público, ele tem que se comportar como líder da sociedade, né? Liderar políticas, né? Liderar caminhos, né? Ele é escolhido, ele é sufragado, escolhido, e a partir daí ele ganha uma autoridade para liderar. E acho que tem que liderar justamente essa proposta de comunhão, de fazer com que as pessoas gostem da sua cidade, gostem do seu lugar, gostem da sua comunidade. É preciso que as pessoas desenvolvam uma autoestima e uma estima especial pelo local onde elas vivem, da comunidade a que elas pertencem, suavizando um pouco as relações e fazendo com que as pessoas naturalmente se comprometam a boas práticas. Essas boas práticas, elas precisam ser ensinadas, insistidas, persistidas. Isso é muito relevante, e eu tenho comigo que toda ação nesse sentido, aqui em São Paulo nós temos uma medida que pode servir até como exemplo inspirador, que foi feita na época, alguns governos atrás, quando foi instituída a chamada Lei Cidade Limpa. A Lei Cidade Limpa retirou aquela publicidade excessiva, aquela agressão visual que havia, e fez com que as pessoas passassem a enxergar de novo a paisagem urbana, a arquitetura da cidade. Isso, aos poucos, em si, por um gesto do poder público, trouxe nas pessoas uma inspiração. Então, isso, agregado à tecnologia, hoje muitas pessoas preservam a fachada e colocam a propaganda ou o logotipo da sua empresa para dentro do muro.
ou seja, colocam dentro da vitrine, ou seja, elas não querem atrapalhar a visão da cidade. Isso tudo não prejudicou a divulgação, eliminou aquela concorrência animal que havia entre os espaços e trouxe bem-estar. Eu acho que, nesse caso, é preciso haver muita gente pensando junto. Acho que as universidades, nesse ponto, têm um papel fundamental, a universidade é o lugar de pensar, para justamente articular uma medida nesse sentido para que possa o poder público se tornar uma bússola. É. Acho que Aliás, o professor Marcos e Eloy, eu lembro também, o senhor trouxe aí uma lembrança importante, não é, de uma política pública vitoriosa, que foi essa aí vitoriosa. a poluição estética, mas tem também a lei do PSIL, não é? Que é aquela lei que determina um horário em que sons de determinados decibéis podem ser explorados. E isso, em grande medida, ajudou, não é, com que essa qualidade de vida, que também é um componente do ambiente, fosse privilegiada e fosse valorizada, né? Aqui em São Paulo tem até horário que o helicóptero pode decolar e que o helicóptero pode pousar para evitar justamente com que o ruído, né, seja um componente dessa agressão ambiental também. No aeroporto Santos Dumont também se impôs esse tipo de até um determinado horário para levantar voo, porque senão as comunidades sofriam com o barulho. Essas são medidas de políticas públicas interessantes que têm que ser pensadas. Talvez a gente tenha que pensar também num tom de como construir as políticas, um envolvimento maior da sociedade civil, para que a sociedade civil tenha essa participação da cobrança e, ao mesmo tempo, da construção desse futuro que será de todos nós ou não. Não é? Depende do como se é. Aliás, Eloy, bem, acho que o professor Marcos Antônio traz aí uma perspectiva importante, que ele está dizendo assim, esses cuidados, essa proteção precisa ser internalizada pelo indivíduo como um valor importante, né, social, individual, e ele precisa ser o primeiro vigilante, ele precisa ser o primeiro a defender, né, e também assegurar esse bem-estar que esse tipo de coisa promove e permite. Porque quando ele faz isso, aí ele tem capacidade até de reivindicar, né? O professor Pois Silvio é. mesmo está dizendo, olha, estamos em horário eleitoral, não é? O que nós vamos solicitar, exigir e cobrar dos nossos candidatos para defender essa agenda tão importante, para colocar essa agenda tão importante como prioridade? Então, eu acho que é muito importante essa ponderação do professor Marcos. Isso. É a Zumbi dos Palmares com Negros Online dando assim, ó, essa aqui é uma resenha de futuro, de pensar o futuro. E aí o Tobias trouxe alguns elementos também que a gente passou assim, mas vejam bem, a questão de cuidar da cultura envolvida, a cultura pode chegar em pontos que a gente não consegue chegar tão rapidamente, porque ela vai mobilizando sentimentos. Pode ser também um gancho para a gente puxar desde as canções, desde tudo, desde as músicas, desde as interpretações, desde a educação, que foi o primeiro tema, a primeira fala do professor Zé Vicente aqui, é a educação presidindo à frente, presidindo o tema. Então, a educação para poder presidir a preservação do planeta e a cultura levando isso à frente. É por aí, Tobias, nos ajudar nesse gancho aí, puxando pela cultura para poder falar para mais gente. E a gente está na COP30 com uma pauta: saneamento, educação, cultura, como assegurar o futuro. Com certeza, está tudo associado, né? Está tudo associado porque aquela questão que eu falei, sem produtor de cultura, ele precisa ter saúde. E para ter saúde, todo esse tema que nós estamos discutindo, você precisa de um nível de educação melhor do nosso povo. Porque os países mais desenvolvidos, né, eu acho que nós não temos, por exemplo, esse tipo de problema na Suécia, na Suíça, acho que na Noruega, né, na Dinamarca, na Não, eles Inglaterra. estão experimentando com os eventos extremos. Ora está nevando mais, Sim, ora está muito quente, que eles não experimentavam temperaturas tão elevadas como estão experimentando hoje. Só que o povo deles não sofre, a população não sofre por conta do Estado já estar mais organizado. Seria isso, né? eles não provocam, mas sofrem as consequências. Por isso que nessa COP30 agora,
eles têm que se conscientizar que tem que nos ajudar nessas questões todas para a gente resolver o problema, minimizar esse problema dos desequilíbrios climáticos, né? É por aí. Nós estamos quase chegando ao término do nosso Negros Online desse ano de 2025, essa apresentação agora, esse mês de janeiro. Vamos ouvir aqui para um bate rápido assim de fechar. Vamos fazer uma grande campanha, professor José Vicente, nos liderando pela Zumbi dos Palmares, nosso reitor. O que a gente faz para proteger o planeta? A Zumbi sempre esteve na frente e você é a liderança que a gente segue. Manda lá. Pois é, eu acho que o professor Marcos, mesmo Tobias, já traz aí um caminho, né, importante e uma dimensão bastante importante para a nossa reflexão. Nós estamos dizendo que, em grande medida, nós precisamos mudar a atitude, a postura e o comportamento das pessoas. Não é? Então, por conta disso, a cultura é um ingrediente importante, né, para ajudar a fazer essa mudança de postura de comportamento, e da mesma maneira, o professor Marcos está sugerindo, né, se construirmos uma ideia através de uma boa campanha publicitária, que isso agora precisa ser um valor, precisa ser uma preocupação, e todos precisamos juntar o esforço para defender o planeta, a gente também poderia extrair bons resultados. Então, eu acho que a cultura e a comunicação como um todo pode ser bons aliados para fortalecer esse valor e esse compromisso dos indivíduos frente aos desafios desses extremos climáticos que estão a caminho. Maravilha. Tobias, manda lá. Eu acho, volto aqui a repetir, a gente precisa cuidar bem do nosso planeta, começar a refletir sobre que nós, pelo menos, ainda não temos muito tempo para viver aqui, mas nossos netos, nossos bisnetos e por aí vai, né? A gente tem muito mais passado do que futuro. Eu futuro. estou numa jornada, estou no meio da jornada, peraí. Mas a gente tem mais passado do que futuro. Acho que eu devo ter mais uns 25 aí pela frente. Nós todos, né? Estamos fazendo na mesma faixa etária, 25 a 30, né? Mas a gente tem que completar essa nossa existência com saúde, né? Pelo amor de Deus. Perfeito, maravilha. Professor Marcos Antônio. Então, olha, eu sou conservador, moro aqui. Sou progressista, moro aqui. Sou liberal, moro aqui. O que é que nós temos em comum? Moro aqui. É isso. Vamos juntos, né? Exatamente. Olha, Negros Online com uma resenha bacana para trazer um tema importante para a construção do futuro. O professor Zé Vicente acentuou a educação, professor Marcos Antônio acentuou a importância de comunicação e de políticas públicas, e o Tobias com a cultura. Eu aqui fazendo essa mediação e esperando você no nosso próximo Negros Online, aqui da nossa Zumbi dos Palmares. Um abraço a todos e todas. Aproveite essa oportunidade de ter uma formação qualificada e poder concorrer a vagas de estágios nas grandes empresas desse país. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode, aqui você vai conseguir.